Olá novamente. Essa é a terceira parte do nosso mini curso. E caso vocês não lembrem o meu nome, né? Meu nome é Márcio Rodrigues, Márcio dos Santos Rodrigues. Eu sou um historiador que pesquisa história em quadrinhos. Meu doutorado é pela UFPA. Tenho pesquisado a respeito das representações da Amazônia nas histórias em quadrinhos, né? Dos anos 1970 até os dias atuais, dentro de um recorte da história global entrecruzado com a história social da arte, estabelecendo conexões, né, entre os mais variados autores dentro de uma problemática em comum, que é o tema da Amazônia. Então, vou dar prosseguimento, né, à terceira parte, né, do curso, que é um curso que é o curso que pensa a relação entre histórias em quadrinhos e a história, dentro de uma perspectiva que leva em consideração teorias, metodologias e leitura documental. Então, eu queria agradecer vocês aqui pela paciência que vocês estejam aí no terceiro vídeo, né? A gente vai falar de um ponto aqui que é muito significativo, que tem implicações sobre a pesquisa sobre quadrinhos histórica, né? E aí, um ponto que eu acho interessante que podemos aqui trabalhar, né, é relacionado à questão entre os quadrinhos e as problemáticas de método na história, né? Longe de supor, né, que existe uma metodologia definitiva para analisar os quadrinhos, né, seria mais interessante falar que há um repertório de opções disponíveis e possíveis. E tais possibilidades elas vão variar de acordo com a temática estudada, com base, né, com a base teórico-metodológica a ser utilizada, ou ainda com os diferentes níveis de familiaridade ou compreensão que vocês possam ter das histórias em quadrinhos. E tem outro ponto, que o fato das histórias em quadrinhos elas serem um gênero intermediático, um gênero intermídias, que ele acaba dialogando com diferentes discursos, né, com os gêneros discursivos mais variados, né, desde o desenho, cinema, fotografia. Quadrinhos dos anos 80, eles dialogavam com a linguagem videoclíptica. Então, as histórias em quadrinhos elas fazem com que o historiador ele tenha que transitar por saberes nem sempre consagrados pela academia. Inclusive, gente, a chamada cultura inútil ela pode ser utilizada para análise. Lembrando aqui de um exemplo meu da graduação, né? Quando eu estava na graduação, lembro de um professor de História da Arte, em que ele mostrou representações de um cemitério tradicional de Belo Horizonte, que é o cemitério do Bonfim, e havia uma lápide lá, que ela tinha uma representação da imagem da deusa Atena, segurando a deusa da vitória, e ele perguntou para a gente como é que a gente interpretava aquela imagem, tudo, né, dentro de uma leitura mais clássica, né, classicista, porque ela evocava aspectos da mitologia greco-romana. E aí o bobão aqui, né, que tinha um conhecimento em torno da questão dos quadrinhos, falou, né, olha, essa imagem possivelmente ela é de alguém do direito, porque no direito tem a deusa Atena, ela é a deusa do direito, necessariamente ela tem uma relação, né, com essas representações mortuárias, e aí a gente tem a deusa da vitória nas mãos dela, né, e eu fui descrevendo a imagem, escrevendo. E ele falou, olha, é isso mesmo. Como é que você adivinhou? Tudo, né? Que era de um jurista, de um advogado. Aí eu falei, olha, eu vi isso aí, essa representação, nos Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, né? Que é um mangá desenhado pelo Marcelo Kurumada, né? Dos anos 1980. E aí ele ficou surpreso. Obviamente, né? Os meus colegas de graduação lembravam, né, dessa representação, mas ninguém queria falar e ficaram rindo. Aí eu falei com ele, olha, você preferia que eu falasse o quê? Que eu li isso em Arte e Ilusão, do Ernest Gombrich, e lá havia toda uma discussão em torno a respeito das representações mortuárias. Eu sei disso, mas até a própria cultura inútil, os saberes que não são consagrados pela academia, eles podem servir de elemento para respostas em torno de questões históricas, em torno de análise. Então, desta forma, né, eu acho que a gente tem que compreender que, no caso dos quadrinhos, nortear a perspectiva de análise, né,
ou a discussão por uma abordagem teórico-metodológica, né, que estabeleça algo como uma cartilha única ou rígida acerca de cada elemento constituinte dos quadrinhos, que devem ser ou não abordados, ela é algo desprovido de cabimento, em virtude da complexidade da fonte em questão, né? Então, não tem como a gente falar dos quadrinhos sem pensar nesses elementos, que eles acabam mobilizando as mais diferentes representações, os mais variados repertórios cognitivos, que fazem com que nós, historiadores, tenhamos que transitar por outras referências, nem sempre consagradas pela academia, né? Então, nesse ponto aqui, eu acho muito relevante, muito interessante a gente discutir, né, os diferentes níveis que podemos construir de entendimento a respeito dos quadrinhos, né? E ainda, cumpre ainda assinalar que antes a gente considerar qualquer elemento a despeito do contexto, né, de qual quadrinho foi inventado, temos que considerar, né, questões relacionadas aos elementos estruturais e narrativos, articulados dentro do contexto, né? E essa crítica interna ela é importante, visto que os elementos constitutivos das HQs eles servem de base, de meio de acesso, né, ao contexto no qual eles foram empregados. E aí uma discussão do ponto de vista da estética dos quadrinhos. Não tem como a gente fugir disso. Se está lidando com quadrinho, eu acho que tem uma relevância pensar na questão da forma articulada com o conteúdo no nível interno, externo, para que se promova uma contextualização mais ampla e mais aprofundada dos HQs. E se a gente partir do contexto propriamente dito, a gente pode fazer com que os quadrinhos sejam tratados de uma forma meramente ilustrativa. E esse é um ponto que vocês devem fugir. Eu, particularmente, sempre pensei isso na minha pesquisa com relação aos quadrinhos, né? Aí tem outros autores que ajudam a pensar nisso, né? Eu fico pensando, por exemplo, o Peter Buck lá, né? O Peter Buck ele tem, né, naquele livro Testemunho Ocular, que fala que o testemunho de imagens, né, ele sempre carece da gente colocar ele no contexto no qual foi produzido, né? E esse contexto ele é sempre múltiplo, sempre plural. Não tem como fazer uma abordagem sem considerar esses diferentes níveis, né? Entre o interno, entre o externo, entre o contexto e o texto, né? E a dimensão da imagem como uma evidência possível de análise dentro da história, né? Então, aí temos que fugir dessa abordagem meramente ilustrativa. E esses testemunhos, né? Se o quadrinho pode ser considerado testemunho, ele tem que ser elucidado no contexto de produção dele, no momento em que ele foi produzido, dentro de perguntas que pensem quem foi o autor, como ele produziu, para quem ele produziu, qual é a receptividade, embora a teoria da recepção seja muito complicada, muito difícil de ser mensurada, embora tenha metodologias específicas a respeito da teoria da recepção, né, com relação aos quadrinhos, que permitem o campo de abrangência deles, né, para quem e isso envolve uma história da leitura. Os quadrinhos são um objeto de leitura, né? Então tem alguns referenciais no campo, né, da chamada história da leitura que servem como base para o entendimento dos quadrinhos. E além disso, né, o historiador ele tem que confrontar os quadrinhos com outros registros. Aí é uma questão de uma ampliação da chamada base documental, ou mesmo da base de confrontação entre o quadrinho e um determinado texto. Se eu vou falar de um quadrinho, eu não posso falar exclusivamente do quadrinho, eu tenho que falar de outras balizas. Eu tenho que considerar que a linguagem dos quadrinhos, né, ela não é ensimesmada. Eu já vi muito disso. Uma vez eu estava num evento de quadrinhos e aí uma pesquisadora muito antenada com a cultura japonesa e pensando questões em torno de consciência histórica, né? Ela estava falando, olha, dentro do quadrinho tem isso, 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 e eu posso relacionar com o filme. E aí é um evento de quadrinhos, de pesquisa sobre quadrinhos, até um evento lá da ECA, USP. E aí um pesquisador de quadrinhos
um pesquisador de quadrinhos, não um sociólogo que estuda quadrinhos, falou com ela, mas o que você está fazendo não é um trabalho só de quadrinhos, como se fosse demérito, quando ela estava mais preocupada em entender o contexto do que propriamente ficar no quadrinho por ele mesmo. Isso, você tem que fugir disso. Fazer uma leitura ensimesmada do quadrinho pode ser prejudicial numa análise histórica. Ou então vocês vão construir leituras que são meramente entusiastas, leituras que são muito centradas, né, na defesa do quadrinho por ele mesmo, e aí vocês vão fazer um tom mais panfletário que vincula vocês basicamente como fãs de quadrinhos pesquisando, e não estudiosos que pesquisam quadrinhos. Eu coloco isso na minha pesquisa justamente pelo seguinte: obviamente a gente tem um gosto e interesse por determinados temas, mas não podemos deixar nos levar por esses interesses mais entusiastas, como se fosse para corroborar com pontos de vista que temos, né, com relação aos quadrinhos, sem lançar mão de pesquisa. Isso aí a gente pode até numerar, eu nem vou entrar nesse ponto, porque soa como talvez uma crítica mais enfática ao trabalho de colegas, né? Colegas do meio. Embora eu possa falar, inclusive, nas nossas conversas, né, no chat. Isso é interessante porque a pesquisa de quadrinhos ela deve caminhar para uma análise mais sistemática da relação entre os quadrinhos e a sociedade, e menos numa leitura quase que transcendental, quase que religiosa dos quadrinhos, né? Como se os quadrinhos fossem entidades autônomas, quase produzidas, né, de uma noção de espírito, e aí é um elemento para que vocês fujam disso. Né? Estou falando isso por quê? Porque eu faço questão mesmo de ler os trabalhos pensados sobre quadrinhos. E acho que tem que ter uma crítica com relação a esses trabalhos. Menos um ponto de vista meramente elogioso sobre tal e qual análise, e mais uma preocupação atenta com referenciais teóricos metodológicos, particularmente no campo da história. Né? Então, esse exame que eu acho que é interessante sobre os quadrinhos, ele requer mesmo a gente examinar quem criou, né? Quando criou, o que aconteceu quando determinado quadrinho foi criado, né? Onde foi criado e como foi produzido, né? E nesse ponto aí, a gente tem que considerar aspectos de ordem tanto material quanto simbólica. É difícil, né? Mas faz parte da pesquisa, não tem como a gente fugir disso, né? E aí, se a gente está lidando com quadrinho, tem que pensar também, olha, não é uma pesquisa só centrada no autor, tem que pensar também quem editou, se o quadrinho ele fazia parte de determinada linha, se era uma linha mais conservadora, se era uma linha mais progressista, se, além disso, as diferentes formas de sociabilidade constituídas, configuradas em torno dos quadrinhos. Esse trabalho aqui que você tem, inclusive, do pesquisador Ivan Lima, né? Ele tem uma abordagem que pensa as redes de sociabilidade, inclusive políticas, configuradas em torno dos quadrinhos, né? Os quadrinhos como eles fazem parte dos projetos de nação, de idealização sobre, né, o momento em que eles foram criados. Isso é uma pesquisa de quadrinhos mais aprofundada, né? Não é uma pesquisa basicamente super-herói por super-herói, ou então personagens, né, dentro de determinadas acepções que não levam em consideração aqueles que os criam. Isso, né, requer que a gente também leve em consideração as relações de gênero que são postas dentro da pesquisa de quadrinhos, relações de gênero, de classe, né? Isso é determinante. Determinante não, pelo menos está associado de uma forma mais complexa. Fico imaginando, olha, você vai lidar com um quadrinho de uma mulher trans, tem que levar a dimensão de gênero. Ou então vai lidar com um quadrinho de um autor negro, tem que levar a questão relacionada à maneira como se estruturam as relações étnico-raciais no Brasil, de tal modo, né, que não tem como fugir dessas questões. Aí é fazer um trabalho mais de interseção com outros pontos, né? Então, a pesquisa de quadrinhos, ela requer esses cuidados metodológicos, particularmente do ponto de vista da história,
né? Para a gente não fazer uma análise mais superficial, menos preocupada com questões mais aprofundadas, mais abrangentes. Aí um ponto que eu acho interessante, ele diz muito a respeito da recepção de quadrinhos, né? E aí tem um ponto, olha só, quando os quadrinhos eles circulavam, né, por meios que meramente, né, impresso, já é difícil mensurar qual era o público real dos quadrinhos. É muito difícil mensurar qual é o público real. Vocês talvez façam parte de uma geração, como a minha, que talvez, né? Já estou na fase dos 40 anos. E aí, na minha época de infância, de adolescência, tínhamos o hábito de emprestar e fazermos mais leituras coletivas. Hoje, nem tanto, né? Hoje, os quadrinhos já têm uma outra configuração dentro do mercado, tem uma questão de um aspecto colecionista, né? É igual vocês estão vendo aqui no fundo, é minha estante, né? Tem quadrinho? Tem livro. Mas aí, se você pergunta, por exemplo, para um leitor mais tradicional de quadrinhos, né? Se ele tem um hábito de emprestar. Nem tanto, né? Então, o quadrinho ele virou um objeto mais de nicho, do colecionador. Eu optei aqui fazer a minha aula nem tanto pela questão de apresentar os livros. Geralmente as lives ou os micros têm sido feitos pensam muito essa questão de apresentar, né, a biblioteca do pesquisador. Mas que eu estou fazendo justamente porque aqui a internet pega melhor. Aí, né, tá aqui na minha biblioteca, tem a parte de quadrinhos, tem a parte de história e tudo, mas criou basicamente uma cultura em torno desse objeto, que é a ideia da lombada, né? Isso faz parte também do exame histórico. Aí isso entra também um outro ponto, que é a tiragem. A tiragem é muito diz respeito do âmbito da produção, embora ela não seja um indicador preciso. Da mesma forma que sessão de cartas, né? Sessão de cartas também ela não serve como base, porque as cartas elas são selecionadas, ela diz respeito à maneira como o editor ou então o responsável pela revista ele quer se representar, se autorrepresentar. Então é um ponto a se considerar, né, dentro dessa história da recepção dos quadrinhos, né, é um aspecto que pode ser considerado. Então, mesmo também com a chamada expansão da internet, das plataformas digitais, isso faz com que nós, historiadores, tenhamos que criar metodologias e outros repertórios possíveis de análise dos quadrinhos, né? E aí a questão da recepção ela acaba se desdobrando de uma forma muito mais complexa. Muito mais complexa. Por quê? Se antes as comunidades de aficionados em quadrinhos, né, elas se comunicavam por meio de cartas, hoje, no contexto, tem fóruns de discussão, tem os grupos de Facebook, tem os grupos de WhatsApp, e isso leva nós, historiadores, a ter que lidarmos com outras metodologias, a termos que criar outras metodologias. Então, eu fico pensando, nós estamos preparados para isso? Né? E o outro ponto, geralmente numa pesquisa histórica se pensa muito a respeito do marco geográfico dos quadrinhos. Será que a internet ela pode ser considerada como um marco geográfico? É um marco geográfico em nível transnacional, né? Então, os quadrinhos eles circulam de uma forma muito distinta que faz com que nós, historiadores, tenhamos que levar esse aspecto em consideração, né, com relação à circulação dos quadrinhos e de modo a precisar uma recepção, né? Então, tem outros elementos. Olha, eu quero pesquisar quadrinhos, eu não tenho contato com a versão impressa, porque geralmente hoje o quadrinho é muito caro, né? E aí, quais são os meios de pesquisar quadrinhos? Olha, tem fóruns, tem sites que disponibilizam materiais. E ainda tem outro tema que é meio problemático, que entra em questão da pirataria. Se eu quero pesquisar um quadrinho que não tem tanta circulação, que na verdade circulou, mas não tem tanta, talvez o campo de abrangência dele não seja tão frequente no Brasil. Eu poderia lançar a mão da pirataria para ter acesso? Entra em questionamentos éticos, né? Questionamentos éticos que são colocados na pesquisa sobre quadrinhos. E isso faz com que nós tenhamos que pensar na especificidade dessa linguagem. Então, a pesquisa de quadrinhos ela não se configura como algo tão simples assim,
né? Quem fala o seguinte, olha, eu quero pesquisar quadrinhos porque é divertido, porque me leva a pensar dessa forma, pode colocar em suspenso esses pontos de vista, essas opiniões. Porque, do ponto de vista de uma argumentação, pesquisar quadrinhos, né, deve levar em consideração esses pontos, que são bem problemáticos. Aí eu fico pensando em tradução também. Olha, eu quero pesquisar quadrinhos japoneses. Quais são os meios de acesso, né? Ou então eu não tenho domínio da língua. Eu vou ficar refém do que é traduzido no Brasil? É meio complicado isso. Então, eu acho que nós, pesquisadores, temos que construir elementos de uma outra erudição em torno dos quadrinhos, de modo a fazer com que produções, né, que circulem em outras línguas, elas sejam conhecidas na pesquisa, meramente pelo interesse de se conhecer as produções de quadrinhos. É um ponto que temos que pensar sobre isso, né? Então, o curso aqui, ele não é um curso só introdutório, é um curso para pensar em questões mais complexas, né? Se vocês quiserem cursos mais introdutórios, né, não façam comigo, né? E aí, para a gente pensar mesmo em pontos mais importantes, por quê? Porque esses pontos vão ser cobrados nos TCCs, nas dissertações e teses de vocês, né? Eu posso pensar como chato, mas às vezes fico muito receoso de algumas pesquisas que leio, né? Que são muito mais entusiastas do que propriamente pesquisas, né? E vocês não é preciso perder a ternura, né? Mas temos que ter um aspecto mais sério com relação aos quadrinhos. Então tem esses questionamentos que eu acho importantes, né? E aí entra essas questões de meio editorial, né? E outro ponto também, né, com relação à linguagem. É muito difícil entender quadrinhos, né? O quadrinhos é um objeto complexo. Aí eu fico pensando, olha, tem esse livro aqui que foi lançado pela Veneta. A tradução foi Desaplanar, aqui a edição original, né? E aí a ideia mesmo, né, desse flanar, desse desaplanar, né, desse trânsito pela linguagem dos quadrinhos, né, é inclusive uma tese feita, é uma tese sobre processos de sistematização, de compreensão, de codificação, de entendimento sobre quadrinhos, mas produzido em quadrinhos. E aí tem a ideia, olha, o quadrinista ele produz, né, uma leitura da realidade que ela é multifacetada em apenas poucas dimensões. Então, quais são as operações que são necessárias para isso? E aí entra do ponto de vista do entendimento da linguagem dos quadrinhos, né? Que quadrinho não é meramente textual. Quadrinho é um elemento da cultura visual. E como é traduzido a experiência humana, as práticas humanas, por meio de imagens. Né, por contar de imagens. Esse contar a história por meio de imagens, né, necessita dessas formas visuais. E essas formas visuais, né, elas são expressivas da cultura, elas dizem respeito do humano. Então, o quadrinista, quando ele pensa HQ, ele formula uma ideia de pensar numa página uma solução, né, um entendimento num contrato com um leitor. É um ponto a se pensar, né? E aí, talvez aqui a gente está lidando com questões mais teóricas sobre quadrinhos. E uma questão, talvez, aí eu vou falar de incômodos que eu percebo na pesquisa de quadrinhos. Só um momentinho aqui, rapidinho. Tá? Então, olha só. Geralmente, nas pesquisas de quadrinhos feitas no Brasil, ou então internacionalmente, tem eu poderia falar que tem uma mania, uma obsessão, né? Que aí essa obsessão ela é justamente pelo seguinte: a questão do ídolo das origens, né? Então, olha só, tem essa mania que ela é muito enraizada no âmbito das pesquisas, né, sobre quadrinhos, que ela consiste em apontar a relevância de determinado, né, quadrinista ou assunto de pesquisa, né, pelo argumento da suposta primazia ou então do pioneirismo, né? É a crença que basta a gente indicar que que é o primeiro trabalho de quadrinhos
de todos os tempos para justificar a importância histórica. E talvez seja muito parecido com um ponto de vista que talvez eu acho que não se repita, não é ainda muito, não é frequente talvez na história da aviação. Aquilo de, olha, seria Santos Dumont ou os irmãos Wright lá que criaram o avião. A pesquisa de quadrinhos ainda feita no Brasil ou fora está muito preocupada com isso, né? De quem foi o primeiro quadrinho de todos os tempos, ou então quais seriam as origens dos quadrinhos, como isso justificasse a importância histórica das HQs, né? Eu acho mesmo, como um leitor, inclusive de autores como Mark Bloch, né, que essa idolatria de origens, ela explica pouco ou nada das condições históricas ou os processos criativos que foram envolvidos, né, na criação de tal e qual quadrinho, que geralmente esses estudiosos de quadrinhos eles qualificam como pioneiros ou então como visionários ou como à frente do tempo, né? Então, por exemplo, essa ideologia, ia falar ideologia, mas é idolatria, né? Essa idolatria das origens, ou obsessão das origens, né? Ela já foi denunciada por historiadores, né? Eu fico imaginando, e também por filósofos da história, ou então sociólogos, tipo Mark Bloch, né, na Apologia da História. Primeiros capítulos do Apologia é essa questão do denúncia dos ídolos da origem. Ou então Michel Foucault, quando ele faz um método mais genealógico, ele denuncia essa obsessão por origens. Ou então François Simian, que é um sociólogo, lá em 1903, antes dos análises, né, da Escola dos Análises, ele já estava denunciando esse apreço que determinados estudiosos tinham pela origem, como se a origem fosse explicada. E a origem, ela diz muito mais respeito a uma perspectiva que se quer construir do que propriamente sobre uma condição histórica. Acaba legitimando certas interpretações, né? Certos pontos de vista. Estou falando do ponto aqui que geralmente ninguém trata quando vai falar nas pesquisas de quadrinhos. Geralmente, nas pesquisas de quadrinhos, começa o seguinte: olha, Angelo Agostini criou o quadrinho brasileiro, né, lá com o Inhoquim, mas ninguém pergunta quando é que o Inhoquim foi inventado e quando o Angelo Agostini foi inventado como o pai do quadrinho nacional. Ninguém se pergunta sobre isso, né? Ou então, tem aquela disputa, talvez seria o Yellow Kid. Os americanos têm essa interpretação. O que está por trás dessa ideia, né? Quando tem uma defesa dessa primazia, né? Então, só para a gente pensar, fujam dessa história de origem, porque essa história de origem ela é uma busca, que ela é um procedimento que é mais de origem cronológica do que analítica, né? É um procedimento mais analítico do que, quer dizer, um procedimento mais cronológico do que um exame mais aprofundado e analítico sobre a história. Já que, geralmente, aqueles que apresentam o primeiro de todos os tempos, eles quase nunca falam das condições históricas, né, que permitiram a criação de tal e qual objeto, nem da produção, nem da circulação, nem da recepção desses objetos que são classificados como primeiros de todos os tempos, né? E aí, nessa operação, sempre tem aquela perspectiva que é de apontar esses autores e obras como visionários. Não sei se tem alguém aqui que seja paulista, mas a ECA USP, né, lá do professor Valdomiro Vergueiro, né, lá da comunicação, eles sempre têm essa concepção de apontar, olha, talvez o primeiro foi esse, e inclusive se colocam como pioneiros, quando na verdade pioneiro não quer dizer nada. Se você produziu algo há mais tempo, né, do que alguém, é o mais antigo, talvez não signifique que sua obra seja mais relevante, né? Necessariamente o primeiro não quer dizer tanto assim para nós historiadores. E embora o conhecimento histórico ele não tenha uma validade, mas aqui acredito que vocês, ao fazerem esse curso, tenham uma perspectiva mais centrada na defesa da história como um campo de abordagem possível, né? Que aqui eu estou falando da relação entre quadrinhos e história, mas é como um historiador defendendo o campo da história, né?
E, geralmente, essa ideia do primeiro, ela é apresentada de uma forma muito desvinculada da temporalidade. Muito pensada na ideia da forma, e menos do conteúdo histórico. E tem aquela ideia do resgate do passado. Resgate é um termo que eu acho muito complicado, resgate. Né? Quem resgata é bombeiro. E aí essa ideia do resgate, né, histórico que é apresentado ali, ela é vista como uma ideia de legitimar esses posicionamentos e esses lugares simbólicos que dizem mais respeito ao presente do que propriamente do entendimento do passado. Né? E, além disso, dependendo do interesse, sempre é possível estabelecer um antecessor para um pioneiro. Né? Alguém que é pioneiro antes do pioneiro, um antecessor do antecessor, né? E assim por diante. Vai depender muito da questão do contexto. Então, desconfiem sempre quando vocês olharem uma pesquisa que tem essa busca de origem, que é um esforço que tende muito ao anacronismo. Né? Anacronismo, né? Que talvez seja o maior pecado dos historiadores, né? Que ela é muito presa ao entendimento que se entende hoje a respeito dos quadrinhos do que propriamente sobre o que significavam essas produções no contexto. Né? Estou falando, inclusive, uma leitura do Lucien Febvre, né? Que é um dos historiadores lá da geração dos análises, que ele definiu o anacronismo como o pecado dos pecados. O mais imperdoável dos pecados para o historiador. Né? Então, não importa. Aí, olha só, tem a leitura dos quadrinhos, que talvez seria o Rudolf Toffer, né? Rudolf Toffer lá, que seria, né, o pai dos quadrinhos. Vou até colocar uma imagem aqui do Rudolf Toffer para vocês verem. Só um momentinho aqui. Né? Vou colocar uma imagem do quadrinho dele. Apresentação. Até como eu estou com a internet aberta aqui, eu vou procurar rapidinho e coloco aqui. Só para vocês terem um contato, né, com a imagem. Né? Olha só, quase nunca se pergunta o que significou esse tipo de representação no contexto em que ela foi produzida. Aí a perspectiva é apresentar, olha, teria sido o primeiro quadrinho de todos os tempos. Ou então no Brasil, seria o Ângelo Agostini, o primeiro criador dos quadrinhos. Né? Acho que até a imagem está um pouquinho fora não está em boa qualidade, mas acho que dá para ver, só para mostrar aqui para vocês. Né? Uma obra do Rudolf Toffer, né? Que é um educador suíço, do século XIX, que teria criado, segundo pesquisadores, as histórias em quadrinhos. Mas ninguém se pergunta o que significava essa obra no contexto em que ela foi produzida. Será que isso é quadrinho mesmo? Porque quando a gente fala sobre quadrinhos, a gente está atribuindo uma leitura que é muito anacrônica. Anacrônica que desconsidera o significado histórico dessa produção no contexto. Isso é muito comum nas análises de quadrinhos, né? Porque ela é pensada para justificar pontos de vista. Falar isso soa até como chato, basicamente entre os defensores de pioneirismo. Mas aqui é um ponto que eu acho que é interessante e é necessário se tocar, porque para vocês não estabelecerem essas leituras que são centradas, né? Justamente nessas justificativas que são meramente anacrônicas, que levam em consideração outros aspectos. Né? E aí, só para a gente pensar o seguinte, olha, só para pegar um exemplo, né, eu fico imaginando aqui, né? Teve só para a gente ter um em mente, essa obsessão das origens, ela está muito relacionada, talvez, ao que o Michel Foucault falou, né? Que quando se tem esse apreço por origens, é uma busca por um momento de perfeição. E no caso dos quadrinhos, que foram objeto de perseguição ao longo do século XX, tem essa tentativa de busca de um momento em que não se havia perseguição ou crítica aos quadrinhos, e aí se busca nesse momento primordial. Depois tem um corte
em que os quadrinhos eles foram objeto de censura, de tentativa de veto. E aí seria como se fosse, de um ponto de vista de uma análise quase que teológica, né? Na maneira como se expressam esses autores, é quase que fosse como uma saída do paraíso, desse momento de perfeição, em que se aponta, né, nos quadrinhos vícios, né, quebras de virtude, que fazem com que os quadrinistas, né, sejam vistos como, olha, perigos na sociedade. E aí se cria leituras maniqueístas. Leituras maniqueístas como, olha, talvez seria lá no Sedução do Inocente, né? No Seduction of the Innocent, né? Teria sido o principal responsável pela onda persecutória de perseguição aos quadrinhos, né, no mundo inteiro. E aí fica muito nessa leitura que os quadrinhos um dia vão ter uma legitimidade. É um movimento quase secular. Então, as leituras sobre quadrinhos elas estão presas nas origens, na ideia de um pecado original, né, de um momento em que os quadrinhos são apontados, numa tentativa de expiação desses pecados, na busca por legitimação. E essa legitimação é feita pela academia. E aí isso conduz com uma tentativa de moralização e nem moralização, de tentativa de reabilitação dos quadrinhos. Então nós estamos presos ainda dentro da leitura dos quadrinhos, dentro dessa concepção cíclica de origem, pecado, expiação, né? E aí redenção. A redenção seria feita por nós acadêmicos sobre quadrinhos. Quando, na verdade, a gente tem que abandonar muito essa noção de origem e tentar perceber os significados históricos, né? O significado histórico do quadrinho, das HQs, do mangá, dos quadrinhos japoneses, né? De qualquer forma de quadrinhos no momento em que são produzidos. Eu estou falando isso porque tem texto de autor oriental, historiador oriental de quadrinhos, ou estudioso de quadrinhos que tem preocupação com questões históricas, que aí ele fala, olha, eu vou começar a falar dos quadrinhos, né, no momento da difusão da imprensa no Japão, do contato, né, com a imprensa periódica, aos moldes, né, ocidentais, e aí eu vou terminar de falar isso no ano de 83, que é um momento, inclusive, pré-Dragon Ball. Aí os historiadores, os não historiadores, pesquisadores de quadrinhos ocidentais falam, mas ele não falou das origens dos quadrinhos. Né? É como se ele tivesse que buscar lá no mangá, o mangá foi criado pelo Hokusai, quando a pergunta devia ser, o que significa mangá naquele contexto ali, né? Anterior ao século XIX, ou anterior ao século XX. E a gente está lidando com uma linguagem que não tem como falar, a gente está lidando com linguagem, não tem como falar da língua portuguesa. Quem inventou a língua portuguesa? É a mesma questão dos quadrinhos. Os quadrinhos eles são um objeto da cultura impressa, de processos técnicos, de uma maneira de percepção de imagens, né, que ao longo do século XIX foram desenvolvidas, a ponto de surgir expressões que têm muita similaridade em vários pontos do mundo. Então é necessário fazer uma história mais transnacional, né? Tem algumas obras que tenham essa pretensão. Vou pegar aqui, inclusive, na minha estante aqui. Só um momentinho, gente. Olha só, né? Tem esse livrão aqui, que inclusive o Imageria foi lançado pela editora Veneta. O escritor, o autor é o Rogério de Campos, que é o idealizador da Veneta, né? É uma pessoa muito importante no mercado editorial brasileiro, responsável, né, pela importância, né, da Conrad no Brasil, pela disseminação dos quadrinhos chamados underground, né, aqui no Brasil. E aí o Rogério de Campos, quando ele faz Imageria, eu chamava até legal, né? Mas ela também expressa essa questão das buscas das origens, mas não é tal como nos outros quadrinhos, né? Na verdade, outras pesquisas.
porque o autor aqui ele demonstra, inclusive, essa natureza infrutífera, né? Incerta de determinar quem seria o inventor dos quadrinhos. Aí que ele faz? Ele faz o seguinte, olha, talvez teriam várias origens. É quase como uma perspectiva muito centrada numa ideia que tem num quadrinho chamado Do Inferno, que é do Alan Moore, que para a gente entender um evento, a gente tem que mapear todas as superposições, né? Todos os campos de abrangência daquela representação, daquele objeto, para entender o que seria quadrinhos. E aí ele pensou isso na questão das origens. Só que é uma análise, é bem legal o livro, tudo, é muito bonito, tem obras que nunca foram publicadas no Brasil, mas é um esforço que tende ao anacronismo. Estou falando isso, que pode ser polêmico e tudo, você talvez conheça o editor, até converse com ele. Né? Mas aí é um esforço que é mais pensado na questão da forma. Então, acho que falta muitos referenciais da história para a pesquisa de quadrinhos no Brasil. Né? Isso é um ponto que talvez seja polêmico. Então, olha só, estou falando, Rogério, a obra é bonita, tudo, eu li. Né? Ao contrário da galera aí que fala que do meio dos quadrinhos que leu, eu li. Então tá. Então é só para a gente centrar mesmo nessa questão das abordagens sobre os quadrinhos do ponto de vista da origem. Né? E aí, geralmente, essa noção de origem tem sempre um pioneiro, que ele representa uma perspectiva quase que relacionada a um certo ufanismo, ou uma perspectiva mais regional, ou de um grupo. Né? Eu fico imaginando, por que o Angelo Agostini foi inventado como o pai do quadrinho nacional? Embora isso seja muito muito contestado. Isso, inclusive, tem historiador que já tem pensado nisso. Olha só, geralmente se fala assim, olha, o Angelo Agostini criou os quadrinhos nacionais lá com o Joaquim, quando ele publicou isso na Revista Ilustrada, né, em 1889, não, 1869, né? E isso acabou sendo incorporado nas pesquisas. Isso é uma invenção, Esse ano de 2020, eu e mais um historiador chamado o Vitor Calado, que mencionei no vídeo passado, nós vamos lançar um livro chamado Quadrinhos e História, né? Na verdade, História e Quadrinhos, dois pontos, contribuições à pesquisa e ao ensino. E nesse livro aí tem um capítulo que eu assino, que é de apontamentos teórico-metodológicos sobre quadrinhos, que grande parte da discussão aqui é centrada nisso. E tem um outro capítulo a seguir que complementa o meu, que pensa essa invenção do Angelo Agostini como o pai do quadrinho nacional. Em que momento isso foi pensado? E quais são as finalidades disso? Então, aí a gente percebe que na pesquisa de quadrinhos tem essa questão dos pioneiros. E, justamente, os pioneiros que falam, aqueles que pesquisam os pioneiros, geralmente falam dos pioneiros. Lembro, inclusive, uma fala do professor falecido, o Antônio Canin, inclusive tem um vídeo na internet, até depois eu coloco aí para vocês verem, né? Que ele fala numa sessão da Câmara Municipal de Embu das Artes, né? Que fica aí na região metropolitana de São Paulo, 2013, alguns meses antes da morte dele. Ele fala que tinha apreço pelas figuras dos bandeirantes paulistas, e que Embu das Artes nasceu disso, do bandeirantismo, e que pelo espírito dos bandeirantes teria sido a interligação do Brasil. Quando, do ponto de vista historiográfico, falando de historiografia, São Paulo, no século XIX, não tinha tanto peso assim. Começou a ter peso no século XX, em dado momento. Se a gente for ver no mercado de impresso, na questão da imprensa periódica, o norte mantinha uma relação de maior efervescência, até maior do que a capital do Rio de Janeiro. Então, parece que é aquela noção, né, do bandeirantismo que é aplicada na pesquisa de quadrinhos, aos moldes paulistas que é desenvolvido dentro dessa noção. Isso cria um circuito que faz com que, geralmente, os historiadores acabam sendo subordinados a um certo entendimento. Né?
Então, eu acho que, do ponto de vista mesmo da construção histórica, isso tem que ser rompido. Isso tem que ser apresentado, tem que ser desnaturalizado. Estou falando isso num curso aqui, mas é um curso para vocês pensarem, para pensar nessa questão, né? Que ela acaba sendo impactante na pesquisa de quadrinhos. E eu não estou falando isso como se fosse um campo de disputa, embora tenha... eu vejo que tem uma necessidade de criar outros espaços de interlocução que pensem nas histórias em quadrinhos no Brasil mais centradas em questionamentos históricos, pensando, inclusive, a historicidade de algumas interpretações, como essas construções históricas, né, elas são pensadas em dado momento. Isso é importante para a gente pensar, né, aqui no minicurso. Então, esse ponto aqui é o ponto talvez mais problemático, mais traumático, e ele tem que ser colocado na pesquisa de quadrinhos. Aí eu estou falando geralmente que nessa pesquisa de quadrinhos, nós historiadores somos desconsiderados dentro do campo da metodologia, né? Aí geralmente tem algumas concepções de história que são muito destoantes daquilo como nós interpretamos história, né? Geralmente, só para pegar um exemplo, lembro de uma publicação chamada Enquadrando o Real, né? Da editora Criativo. E aí era um livro que tinha o subtítulo Ensaios autobiográficos, históricos e jornalísticos, mas aí tinha a noção de reflexo do real, quando os quadrinhos eles não refletem nada. Os quadrinhos eles são articulados ao contexto. Aí aquela ideia é a seguinte: o reflexo do real seria como se a gente fosse pensar nos quadrinhos aspectos da realidade, como se eles não fizessem parte daquilo, né? Da maneira como constroem um entendimento sobre história. E aí se faz um trabalho de checagem, né? Então tem alguns aspectos que são muito problemáticos na pesquisa, quando a pesquisa se pretende de uma abordagem mais historiográfica, né? Estou falando isso, pode ficar até causar um certo incômodo, mas temos que caminhar nesse sentido, né? Pensar na especificidade da história como um campo possível que dialoga com outros campos sem desconsiderar a especificidade, mas no nosso campo tem que ser respeitado, né? E aí esse entendimento de que o ofício do historiador ele é só considerado como identificação de acontecimentos no passado, como reflexo do real, ele não faz tanto sentido, não para nós historiadores. E geralmente algumas coletâneas, alguns esforços, teses, dissertações que não são do campo da história, mas são pensados em outro campo, eles acabam lançando mão dessas deturpações da história. E aí serve para a gente, inclusive, pensar também, serve até como objeto de pesquisa, esse entendimento de outros campos, mas é necessário uma maior interligação, uma maior discussão, uma maior interseção e diálogo com historiadores. Porque acredito que nós, historiadores, temos mais ferramentas disponíveis para pensar a história, né? Embora o campo ele não seja fechado, né? Mas é um campo no qual ele tem que se consolidar como um campo possível de análise histórica, né? Sem configurar as geografias, histórias de santos, de demônios, que são centradas nessa ideia dessa obsessão por origens, e pensar numa leitura mais profunda, mais presente das contradições humanas que são apresentadas nos quadrinhos, né? E procurar fazer uma leitura menos maniqueístas. Então, acho interessante a gente pensar isso, porque às vezes eu vejo em pesquisa sobre quadrinhos de outros campos, de outros autores, que tem algumas concepções de história que são muito... Não sei se poderia definir como ingênuas, mas aí são concepções que não são trabalhadas por nós historiadores, a não ser que a gente queira sofrer crítica. E aí, olha só um exemplo, só para pegar aqui uma fala, estamos inclusive num livro chamado Pesquisa Acadêmica em Histórias em Quadrinhos, do professor Valdomiro Vergueiro. Tem um ponto lá que ele fala, olha só, a análise histórica utiliza de documentação primária devidamente reunida e autenticada, muitas vezes disponível em acervos de colecionadores
ou dos próprios artistas de quadrinhos. Ela também irá se basear em testemunhos recolhidos de pessoas que participaram diretamente dos fatos relatados, realizando, então, a partir desses dados, a reconstituição dos acontecimentos, como eles ocorreram, da forma mais fidedigna possível. Assim, isso é um livro de 2017, né? Está lá na página 106. Né? Bem, a princípio, essa formulação ela não aparenta nada de errado, né? Tá. Mas, afinal, a escrita da gente, como historiador, ela recorre a documentos, a testemunhos, e ela lida com fatos, né? Tem, inclusive, nessa fala anterior, uma concepção de arquivo que está sendo esboçada. Todavia, essa formulação, né, ela é muito mais de ordem técnica do que do caráter epistemológico, da noção de documento, tal como nós, historiadores, analisamos, né, dentro de uma análise histórica. E a gente tem que ver que, primeiramente, ela é uma percepção de um autor cujo campo de formação lida com documentos, né? Pelo que eu lembro da formação professor lá, do campo da documentação arquivística. E a documentação pode até entender o documento dessa forma, né? Mas, para nós, historiadores, a gente não entende dessa forma, não. Por quê? Olha só, a gente, como historiador, está preocupado com essa questão de autenticidade, né? Quando, inclusive, um relato que é falso, uma fake news, ela pode ser um objeto para a história. Então, se eu vou ter que lidar diretamente com o autor dos fatos relatados para interpretar tal como aconteceram, essa noção de tal como aconteceu ela já foi abandonada há muito tempo pela história. Então, e aí eu penso o seguinte, olha, geralmente temos que construir, vamos para os outros autores, os estudiosos de outros campos, construam uma interpretação muito mais próxima com historiadores do que propriamente citar um ou tal historiador como se estivesse na referência bibliográfica, mas sem estabelecer conexões, né? E aí esse ponto aí, ele é um ponto que eu acho que é muito importante a ser frisado. E todo trabalho de história sobre quadrinhos, não se furtem a criticar. De criticar mesmo os pressupostos teóricos, metodológicos, no campo da história, que são apresentados nesses trabalhos que supostamente têm uma perspectiva histórica. Aí eu estou lembrando, inclusive, dessas análises que não são a respeito de quadrinhos, mas tal como um guia politicamente incorreto, né, da história. Que ele lança a mão de fatos, de documentos, mas a maneira como ele constrói uma interpretação sobre história é muito enviesada. E aí, essa questão do passado em si, tal como ele aconteceu, nós não temos como acessar isso, né? Então, é uma perspectiva teórico-metodológica que eu acho muito importante a ser aplicada aos quadrinhos também. Da mesma maneira, tal como as diferentes fontes que podem ser analisadas dentro da perspectiva histórica, né? E, então, né, são alguns pontos que eu acho interessantes dentro dessa análise mais centrada em aspectos teóricos, metodológicos e da leitura documental de quadrinhos, né? Então, queria finalizar aqui o curso, né? Essa sessão de 3 partes, né? Em 3 vídeos, e agradecer a todos a presença, né? Pelo menos a presença de terem o acesso a esses links, né? Com os vídeos, verem, e que a gente possa discutir em determinado momento. Algumas questões aqui que eu sei que são, inclusive, talvez mais duras com relação ao entendimento da história, que é um campo muito negligenciado nas pesquisas históricas, na pesquisa acadêmica de quadrinhos, e que possamos construir um outro circuito que leve em consideração também os outros demais, e sem perder a especificidade da nossa profissão, do nosso ofício, como historiadores. Então, muito obrigado.